Finalmente, agora sim, estamos com o andar pra valer mesmo da história de Commonwealth. Um episódio que se destaca demais pelas atuações, mas também pelas brechas que dão pro que vai acontecer no futuro. Você quer saber? Cola nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja, né? Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta sim, meu querido, pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise de mais um episódio do Walking Dead, dessa última temporada. No caso, agora eu venho falar do episódio 11. Sim, esse episódio que se chama Rogue Element, que em português é Elemento Desonesto, faz bem sentido aí pra história, né? Sem enrolar, vamos direto pra nossa análise, que tem muita coisa a se considerar. Clica nesse like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal pra você não perder nada. E é o seguinte, eu já quero começar isso aqui dando minhas primeiras palavras sobre o episódio, dizendo que é um episódio muito bom pra gente entender como que vai andar essa história em Commonwealth, dessas questões políticas que vão ferrar muitos dos nossos personagens, revelando aí quem Lance Hornsby como o cara que faz a parte suja pro governo. Sim, Connie crescendo ainda mais como personagem, fazendo a gente gostar mais e mais dela, e uma investigação pegada James Bond do Eugene, que é o principal foco do episódio aí. Mas vamos direto pra abertura, que o episódio já começa bem diferente. Mais uma vez aquele clima de vida normal, que se você esqueceu um pouquinho do que aconteceu na temporada, você nem sabe do que se trata isso aqui. Eugene já acorda do lado da tal da Stephanie, que a gente sempre falou que é a Stephanie fake. É meio estranho você assistir isso aqui depois de tanto tempo que a gente viu. Tipo, foi lá nos episódios de 1 a 8 só, e tem vários meses que passou, então a contextualizada nessa questão temporal fica estranha, mas nem é culpa dos roteiristas. De qualquer forma, de cara a gente já vê o que Eugene bem gado, gadão mesmo, o cara assim, totalmente seduzido pela Stephanie, enchendo os olhos de amor aí, né, que ele é um cara que, coitado, ele nunca teve tanta atenção, né, de mulheres, e o ponto-chave do episódio que começa aí é ele entregar a própria chave do apartamento dele pra ela. E a partir daí que a gente tem a construção do episódio, que parte do momento de alegria total, felicidade, normalidade, para tristeza e coisas sombrias. E a transição para esses pontos do episódio é muito bem feita, né? Por exemplo, nessa cena aqui, o Eugene com sorvete todo animado, quando de repente passa pro momento mais tarde, ele tá lá esperando ainda com o sorvete todo derretido, mó triste, ninguém apareceu e ele tá preocupado. E assim, como eu falei de transição de imagem, daí pra frente a gente vê várias transições, elementos gráficos, coisas de fotografia e movimentações de câmera que são muito bem feitas no episódio. Vai destacar muito, por exemplo, esse momento que o Eugene vai lá no apartamento procurar a Stephanie, que aí de um take direto já sai dele olhando no olho mágico pra ir pra dentro do apartamento pra mostrar que ela tava arrumando as coisas. Só que daí o episódio já mostra aquela dinâmica, né? Ele já joga pra outro ponto pra não ficar monótono só em questão de Eugene. Vamos pra Connie Kelly. Momento investigativo também, inclusive, desse foco delas, né? Elas estão lá no negócio do jornal da comunidade, tentando descobrir o que tá por trás daquela questão daquele soldado, né? O Tyler lá, que se revoltou. Aqui a gente já vê de cara, né? Como a imprensa é limitada, é influenciada, né? Pelas questões políticas e de governo. A gente vê, por exemplo, nessa cena dessa mulher mesmo, que eles não podem criticar, não podem fazer uma análise mais a fundo da questão do governo, não pode pender pra uma crítica, o que gera um descontentamento pra Connie, mas já vai escancarando as coisas, e o episódio vai gerando esses incômodos, e o ápice disso é quando a gente chega no ponto do Mercer. No caso, esse ponto, que elas vão direto ao hospital, onde tá o tal do Tyler lá, né, por algum motivo ele tá no hospital, e o Mercer que tá lá dentro, é os próprios soldados, a polícia, que tá vigiando e não deixa ninguém lá ver o cara. No caso, né, ele saiu bem de integridade física, mas depois ele aparentemente se feriu, né, obviamente ele deve ter recebido algum corretivo ali por trás dos panos por criticar o governo. Esse é um dos focos que vai ser bem mais abordado pra frente, sei lá, episódio 13, 14. Vale ressaltar que, voltando pro Eugene, é interessante a gente ver o início da investigação, a procura pela Stephanie, que ele coloca a polícia no meio, que inclusive a Rosita tá lá ativa nisso, mas aparentemente a polícia pula fora, né, que eles chamam de CA, é a polícia de Commonwealth. Então já dá pra ver que nessa comunidade todas as coisas estranhas que podem envolver alguma coisa do governo conspira pra dar errado, conspira pra não se resolver, fica mascarado. E logo a gente já vai pra outro foco, que é Carol com Lance, que dá outra dinâmica muito interessante pro episódio. É criado um background maior sobre o que o Lance é, que é basicamente o cara que faz o trabalho sujo pra comunidade, pra ajudar em algumas coisas, né? Carol, né, e a gente aprende também como que as pessoas de alta influência da comunidade
amizade realmente influenciam em várias coisas, como você tem uma amizade boa faz bem. E claro, aqui também a gente vê essa parte por baixo dos panos, como eu disse, né? Eles têm um contato com certos comerciantes aí, que eles chamam de traficantes mesmo, que basicamente fornecem uma fruta chamada papoula para que Commonwealth use para fazer o ópio usado no hospital. Essa parte é bem confusa, eu sei que muita gente não entendeu, porque tem muita gente que não sabe nem o que é isso, então eu decidi explicar. No caso, o ópio é uma droga, né, usada com efeito aí analgésico, que também provoca adormecimento e também é utilizado na produção de medicamentos muito fortes, por exemplo, aí a morfina, que é talvez um dos medicamentos mais fortes, assim, intensos para questão de dor, né? Eu não acho que a série trata o uso desse elemento como algo ilegal, porque em tempos de apocalipse eu acho que a melhor forma que eles usam para tratar pessoas que estão com dor e outras coisas é isso. Mas de cara é interessante a gente ver por meio disso que a comunidade não é tudo aquilo. Isso aqui já começa a mostrar que a comunidade não é autossuficiente, por exemplo. A comunidade é autossuficiente em influência, em malandragem, por exemplo, o Lance e tudo mais. Mas se não tem as pessoas de fora, por exemplo, esse fazendeiro aí que o Lance dá um golpe nele, prende o cara, muita coisa não funciona. Então acaba que eles dependem de muita coisa e pode ser que a derrubada do poder de Commonwealth pode se basear muito nisso mais pra frente. A partir daí, né, voltando pro Eugene, o episódio vira basicamente um filme de 007, ele vira o próprio James Bond, procurando muitas coisas, trilha sonora de suspense muito pesada, Eugene pensando, que às vezes fica até confuso da gente entender, então eu vou tentar clarear um pouquinho aqui mais. Uma coisa que eu preciso começar destacando é o nome do cara misterioso, né, que é Roman Kalman, alguma coisa assim, que é aquele ator que eu vi em diversas gravações da temporada, a gente não sabia quem que era e eu suspeitava já que é alguém ali com tramóia dentro de Commonwealth, então agora a gente confirma isso. No caso, né, é interessante que toda a investigação começa a ligar para um ponto do Eugene iludido, acreditando que a mulher na verdade foi meio que forçada a sair do seu emprego e iludida pelo governo a correr e fugir. Tipo, ele acreditando que ela ainda ama ele e o motivo é outra coisa, sendo que na verdade a gente que assiste nesse momento já tá suspeitando que a mulher que quis sumir mesmo. Tudo vai ficando mais legal ainda aqui, ó, quando na parte da história da Carol, que mescla com tudo, a gente vê que tem uma relação com as pessoas que o Eugene tá investigando, a gente vê que ela tá lidando com as pessoas que o Eugene tá tentando descobrir, principalmente com o Lance, né? E é bom de ver nisso aqui que o Lance tá ouvindo a Carol, ele escuta conselhos dela e é uma das coisas que move ele pra poder prender o cara, né? O cara fica revoltado e tudo mais, mas sem mais nem menos ele simplesmente manda prender porque quer, mas isso é um pouco de que ele tá começando a usar a Carol meio que de papagaio de pirata ali, pega uns conselhos, sei lá se esse é o termo certo, mas enfim. E no caso, antes de a gente continuar com o ponto da investigação do Eugene, eu preciso destacar esse ponto aqui, que é da Connie, que faz a gente gostar mais dela ainda, com ela indo além, ela simplesmente não tendo medo de nada e confrontando quem? O próprio Mercer, ela batendo de frente com ele, colocando ele meio que numa saia justa. No caso, ela questionando se a política da comunidade está influenciando os militares e o episódio começa a mostrar pra gente que o Mercer não parece estar por trás dessas corrupções e tudo mais. E uma coisa que é revelada também nessa cena, se considerar assim, muito importante, é que a Max, né, a Stephanie verdadeira aí, revelada no final do episódio, ela é irmã do Mercer. Isso é algo que eu nunca imaginava e isso vai dar muita brecha pro futuro também. E voltando nesse ponto do Mercer não saber de nada. Inclusive esse é um dos pontos que prova mais disso. Quando o Mercer chega lá no hospital, vai lá ver, né, o leito do Tyler lá, que era ele que tava no controle, e descobre que tiraram o cara lá sem avisar pra ele. Então ele parece ser uma pessoa boa que ele vai começar a desconfiar que tem pessoas ali no governo tramando. Olha como é que as coisas vão se encaixando, a gente vai entendendo como é que a história vai funcionar. É claro que seguindo isso a gente tem, né, o momento de Eugene e Princesa invadindo o apartamento do cara lá. Quando eles invadem, já fica na cara, previsível que ia alguém descobrir eles, ia dar ruim, né, então é isso que acontece mesmo. E chega a manipulação forte, vai forte mesmo. No caso aí com o Eugene, né, sendo obrigado a assinar um termo que ele se aceita como uma pessoa paranoica e ruim da cabeça. Tipo, ele só sai de lá se ele assinar isso. E ele assinando isso faz com que qualquer coisa que ele conte na comunidade, qualquer coisa que ele fale, tente denunciar alguém, já não vale mais. É aí que o Eugene vende a alma dele. Não pode fazer nada mais. Já eu vou explicar mais disso. Seguindo aqui, a gente tem uns momentos de belíssima atuação do ator do Eugene, que já vinha muito bem no episódio, né, o Josh McDermott, mas aqui a agonia dele, ele entrando em conflito. Esse é um episódio que destrói totalmente com o psicológico do cara. O cara tá ferrado. E no encaminhamento pro final do episódio a gente vê um pouco disso. Só que antes, preciso falar sobre como fecha a questão de Connie e Kelly ali, né, com elas recebendo uma carta misteriosa, ou seja, alguém, provavelmente o Mercer ou alguma outra pessoa, entende essas tretas que estão acontecendo ali e mandou uma lista que tem vários e vários nomes, alguns deles, inclusive eu vou contar umas referências aqui depois,
depois, mas que como último aqui tem o Tyler Davis, que é aquele soldadão muito louco lá, que interrompeu o discurso da Pamela Milton, do nada ele se feriu e agora ele sumiu. Ou seja, isso me leva a entender rapidamente que tem alguém marcando pessoas, tem uma lista de pessoas, talvez uma lista de pessoas que estão na resistência, né, as pessoas que eles estão descobrindo. Inclusive vale um destaque gigantesco pra esse nome aqui, ó, April. Se você acompanha meus vídeos de spoiler, você sabe que eu vazio um negócio sobre isso aqui que a gente não entendia. Esse nome, agora ele apareceu na série. Depois eu vou explicar mais disso. Seguindo, né, pro fechamento, a gente tem o grande espanto, imagem meio escura, mas da surpresa da Stephanie Fake lá surgindo, derrubando o Eugene na loucura, ela surgindo com um visual diferente. É realmente uma pessoa que eles enviaram pra fingir ser uma Stephanie, a pessoa que o Eugene falou no rádio. A gente descobre esse grupinho oculto de Commonwealth, que ficou até na dúvida, será que se a liderança máxima, tipo a Pamela Milton, a governadora, sabe desse grupinho oculto? Porque pode ser que não saiba também. Mas como a gente preveu, era tudo armação de Lance e companhia, inclusive o Lance que lidera esse grupinho aí, né? E é nesse momento que a gente percebe, assim, o que é Commonwealth. Percebe que ferrou, né? Ferrou pra todo mundo, não é só pro Eugene. É o momento que a série fala, ó, isso aqui é Commonwealth de verdade. A gente vê que esse cara, ele simplesmente manipulou o Eugene num nível, fazendo com que ele coloque os amigos dele lá, achando que é um bom lugar, sendo que o próprio Lance ressalta que os amigos dele estão lascados agora. Inclusive, se o Eugene fizer alguma coisa, eles vão passar fome e várias outras coisas assim. Mas é claro, essa imagem aqui eu não posso deixar de falar, né? A atuação desse cara aqui, meu amigo, esse é o melhor momento de atuação, o ápice do Josh McDermott pra mim na série. E é claro que Lance Hornsby agora se consagra o primeiro vilão de Commonwealth, o primeiro vilão desse arco de Commonwealth, que é estranho, né? Eu sempre imaginei esse cara como um babaca, mas agora eu tô começando a entender que pode ser que nessa parte 2, vilã não seja a Pamela Milton ainda, seja Lance Hornsby, pra encaminhar pra uma parte 3, a vilã final seja a líder da comunidade mesmo. Bem diferente do andar dos quadrinhos, mas não deixa de ser bem interessante. E é claro, a cena final, né? A gente tem um encerramento também surpreendente pra quem não sabia das informações, né? Temos a revelação aí da Stephanie verdadeira, né? A mulher realmente que tava conversando com o Eugene no rádio desde o início. E mais um episódio muito bom. E basicamente agora, no meu entendimento, tudo encaminha pra gente ver qual que vai ser o próximo personagem dos nossos sobreviventes que vai ver a real face do Lance, vai saber quem ele é verdadeiramente, já que o Eugene não pode falar nada pra ninguém. E quem que é a minha primeira candidata, que eu suspeito que já vai descobrir alguma coisa agora, que é esperta, é a Carol. Eu não duvido nada. Coloca aí nos comentários qual que é a sua aposta, quem que você acha que vai ser que vai começar a descobrir as coisas dele agora. No geral, né, eu sempre dou minha nota, pra esse episódio vai ser um 9.3, porque apesar de ser um episódio que não foca tanto naquela parte que a gente quer mais ver, que é Negan, que é Daryl, que é como é que a Meg vai relacionar com o negócio, apesar disso é um episódio que vai lá em cima, sabe? Pega personagens secundários assim e faz eles se desenvolverem muito bem. Pra mim, mantém notas altíssimas nessa temporada, essa parte 2 tá vindo com tudo, tô gostando da introdução desse arco de Commonwealth. Coloca aí sua opinião nos comentários, logo eu vou trazer mais análise, já tem trailer do episódio 12. Fica ligado no canal, clica nesse like, me ajuda muito na divulgação e se inscreve aí pra você não perder nada. No mais é isso aí, um abraço, fui!